Olá, muito bom dia você que nos acompanha nesta manhã de sábado. Hoje o programa Em Alta é especial. Nós vamos falar sobre o lançamento de um filme que trata de coragem, luta, perseverança e principalmente do amor de uma mãe ao filho. Essa história que aconteceu aqui no Maranhão e hoje ganha as telas do Brasil. O longa Pureza tem uma carga de denúncia muito forte ao abordar um caso real sobre trabalho escravo, cujos números vêm aumentando nos últimos anos, com destaque bastante negativo para o nosso estado. Em cartaz desde quinta-feira nos cinemas, o filme protagonizado pela atriz Dira Paz se constrói sobre a nossa heroína aqui do Maranhão, Dona Pureza, que é uma trabalhadora rural evangélica maranhense que luta contra tudo e todos para encontrar o paradeiro do filho em meio a coronéis poderosos. Para falar sobre a obra e sobre a questão do trabalho escravo, eu recebo a ativista dos direitos humanos que colaborou com a produção do filme, Rogeni Costa, e a professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da UFMA, Flávia Moura. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Em Alta. Muito bom a gente ter essa mesa de discussão. Como eu falo, a gente recebeu semana passada uma mulher, a Valdilene, trabalhadora rural, vítima aí, do agrotóxico provocado pelas fazendas de soja na região do Baixo Parnaíba maranhense. E são questões que afligem o Maranhão, são pessoas que sofrem de invisibilidade pública e é sempre muito bom a gente trazer esses temas aí para a luz, tirá-los da escuridão e trazer para a luz. O filme tem essa proposta, né, Rogeni? Exatamente, Cristiane. Primeiramente, bom dia. E a proposta de resgatar essa história da Dona Pureza é exatamente fazer conhecido a realidade do trabalho escravo no Brasil, mas ao mesmo tempo trazer uma história universal, que é a trajetória de uma mãe que, ao perceber que seu filho tinha sido aliciado para o trabalho escravo, decide ir em busca desse filho. Então, é com esse olhar da importância dessa história ser conhecida não só pelo Brasil, mas pelo mundo, que esse filme está estreando agora, para que a gente possa mobilizar a sociedade para enfrentar essa chaga que compromete a dignidade de muitos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Flávia, dá para a gente traçar um perfil de quem é vítima hoje do trabalho escravo, em termos de idade? Que maranhense é esse que acaba sendo levado para o trabalho escravo? Aqui no Maranhão a gente tem uma caracterização ainda muito da zona rural, Embora já tenham encontrado fiscalizações, casos de trabalho escravo urbano, mas o Maranhão ainda, por ser um estado rural, predominantemente rural, essa forma de superexploração, ela também está mais ali no campo. Então, você tem vários perfis. Você tem o perfil do trabalhador que migra, geralmente é um perfil do trabalhador mais jovem, predominantemente homem, mas a gente também tem alguns fluxos migratórios onde as mulheres saem do Maranhão para serem empregadas domésticas em Brasília, Caldas Novas, o Sudeste, Tem a construção civil, algumas especificidades da construção civil que as mulheres também aparecem. E o trabalhador que já está mais na sua idade adulta, ele continua sendo explorado no próprio estado. Então, infelizmente, esse perfil é um perfil muito alagado, A gente tem o jovem que está saindo do estado. Infelizmente, nós somos um estado ranking em incidência e em exportação da mão de obra escrava para o restante do Brasil. Então, não tem, muito amplo, esse perfil. Sim. Depende muito de cada região, que a gente tem até feito pesquisas para tentar mapear. Dependendo da região do estado, tem um fluxo migratório específico para algumas regiões do Brasil, Mas, em geral, os jovens saem, vão mais longe, como eles mesmos falam, vão se aventurar, E os já pais de família, os adultos já ficam tentando algum serviço mais próximo, ou no máximo no Pará, Ou no Tocantins, por exemplo, em estados que fazem fronteira com o Maranhão. Bom, eu queria pedir licença para vocês, a gente vai ver agora uma entrevista com a Dona Pureza.
Essa entrevista foi feita há 4 anos pelo jornalista Ray Lima. Assim que a nossa heroína teve a confirmação que a história dela iria virar um filme para os cinemas. Vamos acompanhar? Ainda morando no mesmo local de onde partiu, revirando fazendas e matas do Maranhão e Pará. Conheça agora a história da Mãe Coragem. Para mim relembrar, não é difícil porque está tudo aqui na mente, mas é dor novamente. É dor. Porque do jeito que eu achei meu filho, encontrei meu filho doente, e os outros que eu vi, e as mães não podem ir lá, nunca foram ninguém atrás. Aquilo eu recebi, cheguei num lugar, uma tiração de madeira no Pará, tinha mais de 40 homens, de todo o estado tinha, até do Rio Grande do Sul. Aí eu entrei ali dentro, comecei a conversar com eles, gravar, mas eles não estavam vendo. Gravar e perguntar a situação deles. A primeira coisa que eu vou lhe dizer, um alqueirão de chão para roçar e derribar, são 16 linhas, e não tira numa semana 6 pessoas, eles me disseram, por R$100. Quanto é que ganha por dia? Se uma foice custa R$50, e o que eles ganham na vida, se não está escravizada? A água que eu vi, e que eles banham, bebem, lavam e cozinham. Natureza, mas a senhora até chega nessa fazenda, para saber se seu filho tá, a senhora rodou muito esse país. E não foi só essa não. Não foi essa fazenda não. Cavoaria, fazenda, tiração de madeira, eu ia relevando, era tudo. E eu não sabia que o melhor estava comigo. Jesus de Nazaré, se ele não tivesse comigo, na primeira eu tinha morrido. Logo ali dentro. Como é que a senhora soube que seu filho estava para aqueles lados? Porque o gato, quando ele saiu da fazenda Agronunes, que ele fugiu, ele foi para a Cavoaria, de lá ele pegou rumo para Mato Grosso. Só que o dinheiro não tinha dinheiro, ele encostou, foi para Santana do Aragá e se encontrar com, sabe com quem? A maior fera que tem. Só quando eu entrei com ele tinha 20 processos na Polícia Federal. De trabalho escravo, matar as pessoas, queimar vivo, tudo enquanto. De marvadeza se faz com o ser humano nessas matas. E aí eu entrei com ele e levei nome de louca, que chama Chicó, não sei nem se ele já morreu. A casa dele se chama Casa Branca. Lá é o trono da fera. Então ele pega essas pessoas, manda buscar a carrada e diz que é um homem bem pequenino, não cheguei a ver. Aí ele manda buscar no Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, as carradas de homem para levar para lá, para trabalhar, de fazer a derribada. Como a senhora chegou lá, quando a senhora chegou e encontrou seu filho lá, como foi para você? Não, nós se encontramos por telefone primeiro, em Mato Grosso. Ele rompeu tudo isso pela graça de Deus e já estava no Mato Grosso, no garimpo. Ele ligou para você? Ele não, escreveu que tinha perdido os documentos e não podia sair. Aí eu fui lá onde o promotor, foi em São Luís, avisei a CPT que eu ia buscar ele. Ninguém encostasse lá que ele não ia falar nada. A minha família em Brasília passaram um fax para lá, para o patrão dele. E ele entrou, telefonou para o Hotel Jainara e mandaram me buscar. Eu fui lá e falei com ele. Aí ele disse, mãe, daqui a 40 dias eu estou chegando aí. E veio. Pela misericórdia de Deus, ele veio. Nós se encontramos bem no portão da casa, lá na rua. Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu fiz e por tudo que ele passou e hoje está vivo. E estamos aqui pertinho um do outro. Toda essa sua luta, a senhora foi em busca do seu filho, ele já estava no garimpo. Mas devido às suas entradas em algumas fazendas junto com a Polícia Federal, isso tirou algumas pessoas que estavam trabalhando escravo. Polícia Federal, eu vou te dizer uma coisa que no Brasil para mim não existe. Pode me condenar, para mim não existe. A Polícia Federal que andou comigo foi o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, que me livrou de todas as aflições, da morte, de tudo enquanto. Me conformava e eu entrando, procurando, porque se eu soubesse que ele estava já no garimpo, eu não tinha ido. A senhora chegou em quantas fazendas? Eu não tenho conta, daqui para o Pará. A senhora sozinha? Você sou eu e Deus. Mas os promotores, o Ministério Público tinha conhecimento que a senhora estava fazendo isso? Depois de 2 anos que eu falei com o promotor aqui, mas também ninguém me ajudou em nada, em despesa, em coisa nenhuma, é eu e Deus mesmo, rompendo. Nessas fazendas que a senhora passou, depois a senhora levou as autoridades nessas fazendas? Não, eles foram por conta. As autoridades? Se foi alguma, como foi de Brasília, um grupo de pessoas que a doutora Sueli mandou. Porque a senhora denunciou, a senhora denunciou e disse as fazendas logo. Tudo que eu ia vendo na minha vista e tudo que eu vi eu denunciei. Se não está dando certo com o ser humano, então é bom denunciar. Essa sua coragem, hoje a senhora vai ser tema de um filme que vai ter o nome Pureza. E ele chamava A Mãe Coragem. Certo.
Como é isso para você? Não. Isso serve de exemplo para outras mães que não desistam dos seus filhos? A mãe, quando Deus dá uma responsabilidade para uma mulher ela ter os filhos e criar, responsabilidade é com Deus. Não é só com os filhos, é com Deus, porque ela tem que dar conta desses filhos para Deus. Ele não deu para ela, pois ele também vai cobrar dela. E a mão de Deus pesa. Então, nós como mãe, todas as mães do mundo, é o seguinte, que nós temos que cuidar dos nossos filhos, zelar pelos nossos filhos, que é um amor que Deus deu entre os dois. Ali é amor de Deus que une aquela mãe com aqueles filhos. E o meu, eu não dou para ninguém. E se a morte vier, nós ainda vamos lutar bastante para levar um. Dona Pureza, e hoje a senhora, podemos dizer, uma estrela no Brasil todo, no mundo inteiro. A senhora se considera uma estrela, um exemplo para outras mães, o que você fez hoje sendo mostrado em filme? Eu não me julgo. Não. Eu sou aquela mulher simples que fiz e faço e continuo a fazer e continuo a dizer. E tudo de errado eu denunciei, porque Deus quer nós é limpo. Deus nos deu maravilhosa vida e uma importante vida para nós viver é limpo. E esses dias a senhora viveu um momento, a senhora já era uma estrela, brilhou muito mais a sua estrela ainda por esses dias, com uma atriz aqui na sua casa, canal de televisão, a senhora se tornou uma estrela ainda maior ainda. Graças a Deus que eles não vieram aqui. Canal de televisão, para mim só está sendo vocês aqui falar comigo. Nós de Bacabal, a primeira equipe de televisão que está entrevistando a senhora a respeito desse filme que você não sabe seu nome. Foi, é você mesmo. É você mesmo, não é outro não. Somos nós. É. Os outros não vieram, até hoje. Que é a Dona Pureza? Pobre que fosse rico. Ah, se fosse um bilionário aí desses aí, isso aí tava chovendo, tava até por cima da casa. Dona Pureza, agora a sua estrela brilha, o Brasil, o mundo inteiro vai passar a conhecer Bacabal, a Mãe Coragem. Eu fico alegre, satisfeito, porque eu comprei uma promessa que Deus me deu e vou cumprir muito mais. Ainda tem muito chão para me realizar. Tem coisa que eu não posso nem dizer aqui entre eu e Deus, porque foi a mão de Deus. Porque na hora que eu estava mais aflita, que eu sabia que ia morrer, eu escapava. Onça pelejou para me comer, mas o Senhor ali estava. Para o nosso telespectador entender do ponto de vista da lei, Rogênio, o que é configurado hoje trabalho escravo no Brasil? A prática de trabalho escravo, que hoje é considerado um crime, né, ela ocorre em algumas situações distintas. Uma tem a ver com a retenção de documentos dos trabalhadores ou trabalhadoras para impedir que eles cortem, rompam com aquele vínculo. São as condições degradantes e toda uma situação de endividamento desses trabalhadores que são muitas vezes arregimentados com falsas promessas, e quando eles estão naquele contexto de trabalho específico, tudo que eles consomem, sua alimentação ou os equipamentos que usam, né, para a execução do serviço daquele que deveria ser um empregador, né, acaba se acumulando em dívidas que vão mantendo aquela pessoa subjugada àquela relação de trabalho. Então, todas essas são modalidades, né, que configuram a prática do trabalho escravo, que no Brasil atinge tanto homens como mulheres. Mas a Flávia poderia também acrescentar. Aí, Flávia, eu queria perguntar para você, a Dona Pureza fala, né, da figura do gato, né, que é quem chega até as comunidades e quem vai cooptar, né, esses trabalhadores. Me parece que é o primeiro vínculo, né, um vínculo primário com esses jovens e com as pessoas que vão ser vítimas desse trabalho escravo. É assim que funciona também no Maranhão, né? Sim, a partir das nossas pesquisas a gente começa a desmistificar um pouco essa ideia do gato, né? Porque o gato, historicamente, era essa figura, né? Essa conversa bonita, sim, né? Que vai chamar para um trabalho e chega lá, não era bem aquela coisa. Mas existe uma série de classificações, né? De tipos de gato. Que tem gato que arregimenta uma turma e vai roçar juquira junto, sim, também, né? Tem gatos com capitais sociais sistema, né? Distintos, exatamente. Tem gatos maiores que levam esses trabalhadores para fora, né? Que já tem contrato com as empresas, né? E tem gatos que estão
também vítimas daquele processo, né? Então, embora o aliciamento também seja crime, também esteja no Código Penal, e é um crime importante de ser combatido, mas a raiz é a condição análoga de trabalho escravo, né? Que está no artigo 149, porque ela configura isso que Rogeni falou, é um conjunto de situações que elas podem estar juntas ou em separado, mas que elas vão caracterizar esta condição subhumana de trabalho, né? Para além do que ela falou, ainda tem a questão da jornada exaustiva, que não é necessariamente muitas horas só de trabalho, mas é o tipo de trabalho extremamente exaustivo num longo período de tempo. Né? E a questão também do trabalho forçado, né? Que a gente também, a escravidão, ela não é mais essa corrente, né? Como a escravidão colonial, mas a dívida, como Rogeni falou. Então, e esse trabalho forçado é com condições que muitas das vezes não são suportáveis, né? Como a dona Pureza falou, a água que ela via, que estava no pasto, que o gado bebia, que o trabalhador também tinha acesso, né? São essas condições degradantes reunidas. Ela fala das instituições e ela fala dessa solidão nessa saga dela atrás do filho, né? De uma solidão em que ela cita um único acompanhante, Jesus Cristo, né? Que tem a ver com a fé, né? Que ela professa, né? E ela fala, reviver isso é dor novamente, né? E deve ser uma dor extremamente profunda, né? O filme retrata isso bem, Rogeni? Exatamente. O filme retrata essa trajetória de Dona Pureza, que começou inicialmente a sua busca sozinha como ela disse, cerca de 2 anos, até que ela chegou à Comissão Pastoral da Terra, né? E a partir desse contato com a Comissão Pastoral da Terra, ela foi incorporando outros mecanismos, né, outras ferramentas da sua luta, porque ela começou a ferramenta, né, de luta com sua Bíblia, né, com uma lanterna, e aí ela incorpora também um gravador, né, na fala dela ela disse que ela gravava e as pessoas nem percebiam que ela estava gravando, e uma câmera fotográfica, né, e a partir desses equipamentos e sob a orientação da Comissão Pastoral da Terra, que naquela época era coordenada aqui em São Luís pelo padre Flávio Lazarim, ela pôde construir uma espécie de dossiê, que este dossiê se transformou numa denúncia que foi levada, né, à presidência da República, e a partir daí ocorreu todo um processo de incidência, né, que gerou a criação do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo. Então o filme ele faz todo esse recorte, ele não é um documentário, né? O gênero dele é de ficção baseados em fatos reais, né? Mas que resgata, né, toda esta trajetória que a Dona Pureza vivenciou. Agora, é um cinema que a gente chama, né, de cinema social, né, porque ele traz, né, essa realidade bem vivida, né, nos dias de hoje, né, essa escravidão contemporânea. Como é que se processa isso, né, da história da Dona Pureza, da luta de Dona Pureza, né, ao despertar, né, da CPT e das outras instituições, para que essa história possa virar filme? Como é que isso se constrói? Há 15 anos, o diretor Renato Barbieri tomou contato com o primeiro roteiro sobre a história da Dona Pureza. E isso se encontrou com o desejo dele de fazer um filme universal, né? Um filme que trouxesse uma narrativa universal. Então, a partir daí, ele buscou uma aproximação das organizações que atuam no enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil. Em 2011, eles me procuraram e me pediram para fazer uma ponte no diálogo com essas organizações que atuam no Brasil no enfrentamento ao trabalho escravo,
E aí começou toda essa costura e entrelaçamento, né, dessa luta contra o trabalho escravo com a construção do filme. Sim. Então foi possível envolver atores diversos que hoje têm um papel fundamental, né, na fiscalização, no resgate de trabalhadores, na incidência em políticas públicas, que foram apoiando e ajudando a viabilizar esse filme. Então, assim, ao mesmo tempo você foi construindo, né, e produzindo esse filme, e foi também vinculando, cada vez mais aprofundando a relação deles com a luta contra o trabalho escravo. Então é um filme com engajamento social, desde a sua viabilização até este momento atual. Bacana, como arte é liberdade também, né? Bacana que a partir dessa leitura e dessa linguagem a gente possa contar essa história, chegar nos cinemas e despertar, né, nas pessoas o interesse, né, por essa temática e o combate ao trabalho escravo. A gente vai já para o intervalo, mas eu queria antes só dar um recadinho para você. Está chegando a hora de gerar conexões e concretizar parcerias de sucesso. Vem aí a Expo Indústria 2022, de 26 a 29 de maio, no Multicenter Negócios e Eventos. Você vai poder acompanhar um evento que fortalece a indústria maranhense, promove a cooperação entre as empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias no estado. Para você ficar por dentro de tudo, a TV Difusora vai fazer a cobertura completa do evento com conteúdos especiais, muita informação e a transmissão ao vivo direto da feira nos dias 26 e 28, junto com todo o nosso time. Estamos te esperando. A Expo Indústria é um oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Não perca. A gente volta já já com Em Alta, falando com a Rogeni Costa e com a professora Flávia Moura sobre trabalho escravo. Até já. De volta ao vivo com o programa Em Alta, com a ativista dos direitos humanos Rogeni Costa e a professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da UFMA, Flávia Moura. Bom, vocês duas têm em comum, né, essa luta e o combate ao trabalho escravo, cada uma dentro da sua especificidade, né? A Flávia tem livro lançado, né, sobre sua pesquisa em relação a essa temática, onde você mergulhou profundamente. Rogeni, como ativista, né, no combate ao trabalho escravo, se destacando aí também à frente de instituições, inclusive instituições que têm representatividade no Brasil, né, e lá fora também. E, enfim, a Dona Pureza, ela traz na fala dela uma denúncia muito forte e que me parece muito do tempo de hoje, que é o papel das instituições. A gente pensar sobre a atuação do Ministério Público, sobre as delegacias regionais do trabalho, né, sobre o papel do próprio Estado, né, porque o trabalho escravo acontece à nossa vista, né, em todo canto. O Maranhão continua sendo aí grande exportador de mão de obra. E onde é que estão essas instituições, né? Onde é que elas estão, né? Que não conseguem combater o trabalho escravo? Quem começa? Eu poderia falar um pouquinho. Eu acredito que a gente possa pensar numa perspectiva de presença / ausência do Estado, né? Porque o trabalho escravo contemporâneo, ele acontece por esses dois motivos, né? Muita ausência numa perspectiva de políticas públicas, porque se a gente for investir só em fiscalização de trabalho escravo, a gente vai enxugar gelo, né? Então a gente precisa dar as condições. Quando a gente entrevista um trabalhador rural, o sonho dele não é ter patrão, não é necessariamente ter emprego formal, né? É ter terra para plantar e ter condições, né, para se sustentar. Então esse é o trabalho bom. No meu trabalho de doutorado, a gente fez uma conversa longa com um grupo de trabalhadores que tinham sido resgatados para valorar o trabalho, né? O que era trabalho bom, o que era trabalho ruim. Então, em geral, esse trabalho bom que aparecia era esse trabalho que eu sou o dono do meu trabalho. Porque eles são trabalhadores rurais, eles não precisam de um emprego numa fábrica, eles precisam ter terra e condições, né, de sustentar. O caso das instituições, no Brasil, Rogeni depois pode falar um pouquinho também sobre isso, a gente teve um avanço, assim, dos anos 90 para cá, desde a fundação desse grupo móvel que a Rogeni falou,
de 95 e o início de uma... 88, uma Constituição mais cidadã. Mais cidadã. Então a gente tem todo, mas especificamente do trabalho escravo, né? A gente tem uma força-tarefa de várias instituições públicas e também da sociedade civil, e principalmente da sociedade civil pressionando essas instituições públicas para fazer este combate. Só que o que foi acontecendo? A questão é estrutural, né? Você faz um trabalho... O braço, ou as duas coisas. Porque você faz um trabalho, quer dizer, o mesmo governo, que é o governo da minha casa, minha vida, é um governo que dá essa possibilidade, às vezes é um governo que vai e que dentro desses empreendimentos tem condição análoga de trabalho escravo. Né? Então, a questão estrutural, e principalmente falando do Maranhão, é a questão fundiária, né? que é a questão a ser enfrentada. Né? E eu diria hoje, até no Brasil, hoje a gente está vivendo um retrocesso muito grande, né, nesse sentido, mas o Maranhão tem as suas especificidades fundiárias. A questão da impunidade, infelizmente o crime do trabalho escravo compensa, né, porque a fiscalização é pouca, como você falou, tem pouco braço. Há muitos anos não tem concurso para auditor fiscal do trabalho, por exemplo, né? Então você tem uma quantidade de denúncia que não consegue ser concluída a partir da fiscalização. Esses números de trabalho escravo que a gente vê, que a gente denuncia, que é importante ter, ele não é o retrato. Né? Eu diria que tem condição análoga de trabalho escravo no Maranhão de ponta a ponta, talvez nos 217 municípios. Inclusive São Luís, inclusive na região metropolitana. Né? Exatamente. Então, essa questão, as instituições, muitas das vezes, há um engajamento. Se a gente for pensar no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, há um engajamento muito forte, mas por muitas vezes não tem essa capilaridade para dar conta. Né, porque é difícil, Rogênia, da gente compreender isso, porque a gente vê Dona Pureza sozinha, né, durante 2 anos, praticamente sozinha, né, ela, a lanterninha dela, a Bíblia, e depois a sua máquina fotográfica, viajando aí tantas fazendas, que ela disse, eu não sei nem contar quantas foram, né, sinal de que foram muitas fazendas, né, que ela percorreu, e ela sozinha, e ela fala isso, né, ela coloca no relato dela, né, eu estava sozinha, né, foi só depois, né, que as instituições foram chegando. Mas se a gente for analisar a nossa realidade, o trabalho escravo, ele é muito mais consequência disso que você está falando, né? A gente está em um estado com quase nada de regularização fundiária, a gente está num estado com casos emblemáticos de genocídio cultural, cita-se Cajueiro, aqui na região metropolitana de São Luís, aqui na capital, né? A gente pode citar Alcântara, né, que também é um caso emblemático, e outros tantos, o Baixo Parnaíba, né, que tem um cenário de desertificação, né, as aldeias indígenas, né, então são genocídios que vão acontecendo, problemas que vão acontecendo, que fazem com que essas pessoas não consigam ficar em casa, né, não consigam ficar no seu lugar. Né? E aí a Valdilene, que esteve aqui semana passada, você que assistiu o Em Alta, deve ter lembrar do depoimento dela, em que ela fala, não, eu não quero ir para a cidade, eu não quero morar na cidade, eu quero morar na minha comunidade lá em Araçá, eu quero ter o direito de morar na minha comunidade. Né? Então isso é uma questão histórica e que a gente olha para ela e parece que não tem solução. E aí eu pergunto de novo, o que a gente faz, e nós, enquanto cidadãos, né, sociedade civil organizada, parece que a gente está sempre à frente das instituições, né? Como se a gente estivesse cutucando lá as instituições para que elas pudessem agir. Sim, é preciso fazer um recorte histórico, né? Esse é um contexto bastante complexo e contraditório, né, que tem relação com todas essas causas estruturais que a professora Flávia nos trouxe, e que tem relação, né, com essa falta de uma reforma agrária, com faltas de políticas públicas que promovessem oportunidades de trabalho nos municípios maranhenses e que promovesse também a oportunidade dos trabalhadores rurais trabalhar em suas terras com orientação, né, com acompanhamento técnico. Então, isso é uma dimensão.
Um outro recorte histórico que é importante fazer é que, a partir destas denúncias que a Dona Pureza conseguiu, né, articular com essa colaboração da Comissão Pastoral da Terra, foi que se forjou, né, as condições para se constituir as políticas de enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil. Então, a partir desses fatos que vieram à tona, né, com suas denúncias, e com o trabalho de organização da sociedade civil, tinha na época o Fórum de Combate à Violência no Campo, que várias organizações da sociedade civil e do poder público participavam. E este fórum foi um espaço extremamente relevante para essa incidência em políticas públicas. Então, isso fez com que o Brasil pudesse, né, ter esse processo de incidência junto ao governo federal. E aí, daí foi constituído o Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo. Esse grupo é constituído por representantes de diversos poderes, né, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, que na época se chamava, né, Ministério do Trabalho e Emprego, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal. Então, esses grupos móveis reúnem em uma operação a participação, né, de diversos órgãos públicos que fazem essa fiscalização. Independente desse trabalho específico da fiscalização, foi elaborado também naquela época um Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que envolviam todos os órgãos que tinham alguma relação com essa temática do governo federal, que era para pensar políticas públicas, né, de erradicação do trabalho escravo. Só que, e isso se tornou uma referência internacional, por muitos anos o Brasil foi citado em eventos internacionais, né, especialmente coordenados pela Organização Internacional do Trabalho, como a grande referência no enfrentamento a esse problema. Porém, a partir de um determinado momento, houve um retrocesso nessas políticas, né? Houve redução do orçamento, né, destinado às fiscalizações, não houve mais contratação de auditores fiscais, né? Além de todos os retrocessos nas políticas de prevenção ao trabalho escravo, que são as políticas estruturais, né, que precisam ocorrer para que, de fato, os municípios possam ter condições de assegurar que a sua população possa sobreviver ali, sem ser obrigado a mudar para uma outra cidade, né? Então, isso requer considerar todo esse universo, né, de contradições, que ao mesmo tempo a gente tem esse país, né, que se tornou esse exemplo internacional no enfrentamento, a gente tem um déficit histórico de políticas estruturais que possam evitar e reduzir essa ocorrência do trabalho escravo. E o Maranhão, é preciso citar, que é um dos principais estados que fornece mão de obra para estas situações de trabalho análogo à escravidão. Tanto os seus filhos e filhas, né, do sexo feminino e masculino, né, são submetidas a essas situações no Brasil afora e até fora do país, em algumas situações. Vamos só ver o trailer do filme, rapidinho. A gente vai pedir aqui para a produção colocar para a gente, as pessoas terem ideia da temática do filme. Não, senhora. E não. E aí, pessoal, o trabalho lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, né? Eu sei cozinhar muito bem. Sou uma mulher simples, tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua foice! Quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. O Narciso tá querendo saber notícia dos 28 caminhões de gado. E
lá eu vi, ninguém me contou não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco? Eu perguntei a seu Zé, disse que era pra pegar aqui. Morto. Nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você tá me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. Flávia, pouca coisa difere a escravidão contemporânea da escravidão aí do Brasil, colônia, de outros tempos, né? Que a violência, ela é muito grande ainda, né? Eu digo que a gente tem... eu não gosto de usar a palavra resquício. Resquício parece que é uma coisa que acabou, né? Que está acabando. Acho que a gente tem indícios de uma escravidão colonial na escravidão contemporânea, né? E a gente tem visto isso muito recentemente nessas denúncias das domésticas, das empregadas domésticas. Para mim isso fica muito claro. Essa estrutura da Casa Grande Senzala, né? A própria estrutura do apartamento da classe média brasileira, do quartinho da empregada, do quartinho que não tem janela. Da menina que vem para a cidade da menina que vem para a cidade, da chamada ração, né? Não come a alimentação que é da família, ou mesmo como se fosse da família, né? Então esses indícios estão muito relacionados ainda a esse tipo de escravidão colonial, embora tenham alguns autores já da sociologia brasileira que fazem essa comparação e falam do quanto no contemporâneo esses trabalhadores são mais descartados, porque o escravo colonial ele era vendido, né? Então se via a saúde dele pelos dentes, por exemplo, né? Então, para o dono do escravo, era interessante ele estar vivo e estar com uma certa saúde, né? Isso não acontece hoje, quer dizer, a degradação ela é tão grande, ela é tão cruel, que há relatos que a gente tem, por exemplo, de fugas de trabalhadores aqui em fazendas do interior do Maranhão, a hora que eles estão fugindo dos capatazes, onde que eles vão se esconder? No meio dos gados, porque o gado vale dinheiro e ele não vale nada, né? Então são questões assim muito cruéis e eu não gosto de dizer que agora é pior ou antes era melhor. Eram situações, contextos históricos, políticos muito diferentes, é tudo muito ruim, né? Mas eu queria só pegar um gancho, se eu tiver essa permissão aqui, que Rogeni falava dessa constituição dessas políticas públicas no Brasil, né, historicamente, e depois esse retrocesso que a gente está vivendo. E eu queria trazer dois marcos para esse retrocesso, né? Um marco é essa perspectiva da lei de terceirização, que se aprova no Brasil em 2017, e que com a possibilidade da terceirização, uma grande empresa, ela começa a poder, pela lei, ter essa terceirização, essa quarteirização, e a gente, em muitas cadeias produtivas, a gente tem essa condição análoga de trabalho escravo. Isso a gente vê na indústria têxtil, isso a gente vê na indústria do ferro gusa aqui do Maranhão, isso a gente vê em vários grandes, né, do gado. E para piorar, a aprovação da reforma trabalhista, né, que é uma precarização, né, abre
uma pota assim, muito grande desses níveis de precarização. A condição análoga de trabalho escravo, ela é a ponta do iceberg, é o extremo da superexploração, mas você tem processos para essa superexploração, essa vulnerabilidade, né? Inclusive nas regiões mais urbanas, né, do trabalho nas fábricas, nas empresas, por aplicativo, né? Quer dizer, a gente tem uma série, né, de trabalhos que podem configurar dessa forma, né? Sim. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, volta já, só que antes tem outro recadinho para você. Já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, é o Costa Araçagi Condomínio Clube, que é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama lá no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. É 991090335 e 991884845 ou aponta lá a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Fala imediatamente com um dos corretores, seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. No empreendimento Franeri Tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no estande de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 9188 48 45 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. E a gente vai para o intervalo e volta já. De volta ao vivo com o programa Em Alta, com a ativista de direitos humanos Rogeni Costa e a professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da UFMA, Flávia Moura. Flávia, a gente tem uma frase muito emblemática que, inclusive, eu já citei várias vezes aqui no programa, porque sempre que a gente trabalha essa temática, né, do campo, a questão do trabalho escravo, eu gosto de trazê-la, né? Da Harriet Tubman, que é uma abolicionista norte-americana, tem até um filme, né, muito bacana sobre ela, que eu já assisti milhões de vezes e sempre volto para assistir, e que ela fala: libertei 1000 escravos, libertaria outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Isso há muito tempo atrás, mas essa fala, ela é muito, né, contemporânea, ela é muito dos dias de hoje, porque esses trabalhadores, quando eles vão para essas fazendas, eles não têm sequer noção de que estão indo para esse trabalho escravo e talvez saiam dessas fazendas sem a noção de que passaram, né, pelo trabalho escravo. Essa naturalização, ela faz parte, principalmente no trabalho rural, né? É muito comum um trabalhador falar assim: o trabalho na roça é duro mesmo, né? E isso inclui tudo isso, uma subjugação, né? As condições de força física, de violência física e simbólica também. Embora eu acho que essa força-tarefa que a gente vinha falando desde dos anos 60 com a CPT, mesmo antes da CPT, a CPT é de 75, né? Mas de todas essas denúncias, Casal Dáliga e denúncias anteriores ainda, mas eu acho que a gente já cumpriu um pouco um papel enquanto sociedade dessa informação. Essa informação, ela já circula, só que daí a questão é a precisão, né? Porque o trabalhador, ele sabe muitas das vezes para onde ele está indo. Essa coisa do gato que engana, isso já foi mais, assim, lógico. Sim. Que algumas regiões, os rincões, né, mais sertanejos do nosso estado e do nosso país, a gente vai encontrar ainda, lógico, situações, mas há primeiro uma naturalização da própria condição que aquilo é trabalho escravo, né? Isso é uma primeira coisa que tem a ver com cidadania, direitos e deveres, que muitos não sabem. Mas tem a questão também, a informação circula, mas a estrutura social, econômica, faz com que essas pessoas... A precarização é tão grande, tão, né? Grande. E a baixa autoestima também, né? Que parece que para aquela pessoa só resta essa oportunidade de trabalho. A gente está com uma pesquisa atual na Baixada Maranhense, em Santa Helena, um desses locais que tem muitas regiões quilombolas, né, de comunidades quilombolas, e a gente tem chegado a uma conclusão assim, que eles têm falado para a gente, né, é migrar para permanecer. É um grito, né, é sair para buscar dinheiro lá fora, para investir na roça, para investir na educação dos filhos, né? Então tem essa questão
Por mais que assim, a conversa bonita do gato que vai enganar, isso existe, mas vem rareando um pouco. E eu acho que o que predomina hoje mesmo é a condição mesmo dessa precarização total e de não ter oportunidade de trabalho digno no seu local, né? Agora, você chamava atenção aqui para um ponto, né, que merece discussão, que é a questão do gênero, né, de quem é vítima do trabalho escravo. E a gente vê Dona Pureza aí em vários contextos, né? Essa pessoa que vai buscar o filho, né, que vai sair nessa saga para buscar o filho, libertar o filho do trabalho escravo, mas ela também é vítima de muitos processos, né? Sim. Bacabal mesmo, que é onde a Dona Pureza mora, né, atualmente, ela, há muitos anos, né, ela é de Juscelino, né, presidente Juscelino, mas mora em Bacabal. Tem uma associação em Bacabal das viúvas dos maridos vivos, por exemplo, que são esses trabalhadores chamados peões de trecho, que saíram pelo Brasil afora. Muitos não têm mais informação se eles estão vivos ou tem não. Sendeiras, né? Se chama sendeiras, mulheres que ficaram praticamente viúvas ou tem comunidades separadas inteiras, dos maridos, né? Tem comunidades rurais no Maranhão que você chega num dia, você não vê um homem na comunidade. Então, aonde que está a mulher no contexto do trabalho escravo contemporâneo? Ela está em casa segurando tudo, né? Cuidando da família, dos filhos, da roça, de toda. Então, ela fica coadjuvante quando ela não tem os fluxos migratórios. Por exemplo, em 2010, a gente fez um trabalho grande em Codó e em Timbiras, que eram os trabalhadores que saíam do Maranhão para cana. E daí tinha uma incidência muito grande de mulheres num processo lá produtivo da cana específico, como tem para ir para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para a colheita de cebola, de alho, do morango, que são chamadas colheitas mais delicadas nessa perspectiva, né, de como ela vai coletar. Então, a própria atividade econômica ali traz, às vezes, uma necessidade, como o caso das costureiras bolivianas das oficinas de São Paulo, né, que alimentam essa cadeia produtiva da moda, da indústria têxtil do nosso país. Então, a gente vem fazendo essa discussão dessa invisibilização da mulher no contexto do trabalho escravo, e a gente tem tentado perceber essas nuances. Elas estão sempre ali, né? Ora migrando para trabalhar, ora se sujeitando, como a Dona Pureza foi no filme, né? Se colocou para ser cozinheira de uma fazenda. E eu mesma já tive a oportunidade de acompanhar uma fiscalização certa vez, que quando o auditor fiscal chegou para a cozinheira, querendo pegar os dados dela, ela falou assim: não, eu só estou acompanhando o meu marido, eu não vim trabalhar. Então, acho que é uma questão maior, né, Rogeni? Eu acrescentaria, né, nessa perspectiva do gênero, além do que a Flávia já traz aqui, né, com muita sabedoria e conhecimento de causa, a dimensão que envolve a exploração sexual de meninas e mulheres, né, que está relacionado ao tráfico de pessoas e também se conecta com o trabalho análogo à escravidão. Existem muitas redes que já foram inclusive mapeadas ainda no início dos anos 2000, né, que mostravam toda essa organização de aliciamento de mulheres, meninas, né, para serem exploradas em outras regiões, inclusive, né? Fora do país, né? Inclusive fora do Brasil. Então, essa é uma outra dimensão que, na perspectiva das políticas de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão, precisa ser melhor incorporada, porque como essas meninas e mulheres estão em um contexto de exploração sexual, não é considerada a relação de trabalho, né? E não se tem o mesmo tratamento que é dado aos trabalhadores, né, que são resgatados nessas outras situações que nós já nos referimos aqui. Então, essa dimensão de gênero, ela precisa ser muito mais aprofundada para que se possa reestruturar nessas políticas de enfrentamento, né, essa condição, né, que perpassam a vida de meninas e mulheres que está relacionada a essa temática do trabalho escravo. E aí é preciso chamar a atenção
há algo que é muito comum na realidade do Maranhão, que é o trabalho doméstico infantil. Em sua grande maioria, alcança meninas, muito mais que meninos. A maioria dos casos que a gente conhece envolve meninas que são muito precocemente envolvidas, e dada a elas essa condição de trabalhadora doméstica. E, na verdade, ela está ali muitas vezes com as mesmas condições que nós citamos, que caracteriza o artigo 149 do Código Penal. E esses casos de trabalho doméstico, análogo ao trabalho escravo, eles têm sido evidenciados nos últimos anos, mas ainda são poucos os casos, porque como estão no espaço doméstico, o ambiente é inviolável, e aí a fiscalização tem muito mais dificuldade para chegar e identificar essas condições. Mas é importante também, retomando a uma pergunta que a Cristiane tinha feito anteriormente, a relação dessas práticas com a escravidão colonial, que tem relação com o modelo mental. O Brasil foi um dos países que mais demorou a abolir a escravidão, e quando aboliu, inclusive na data recentemente, 13 de maio, é uma referência para essa... não foi uma verdadeira abolição, Foi uma conveniência. Exatamente, se tomou uma decisão por conveniência sem tomar as medidas necessárias, e aí se reproduz esse racismo estrutural e essa mentalidade de que tem os senhores e os servos. Os dominados e os dominadores. Exato, e onde também a mentalidade que existem pessoas que são melhores do que outras, pessoas que merecem ter sempre o melhor, ter acesso ao luxo, a toda uma riqueza que acumula a custas, muitas vezes, de pessoas que estão ali sendo exploradas nessas distintas relações de trabalho. Então, é preciso desconstruirmos essa mentalidade colonial que ficou ainda pairando na nossa sociedade brasileira. Gente, vou só dar um recadinho aqui rapidinho e eu volto para vocês rapidinho se despedirem do nosso público, que a gente está encerrando o programa, mas eu queria dar logo meu recado para a gente poder se despedir aqui das pessoas. Olha só, você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na TV Difusora, quer acompanhar o nosso dia a dia nos bastidores, então segue a gente no Instagram, @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina e fica por dentro das novidades e muito mais. Siga o @DifusoraTV. Bom, gente, eu queria que vocês deixassem o recado de vocês, O filme foi lançado na quinta-feira para todo o Brasil e a gente espera que através dessa obra de arte, desse cinema social, as pessoas se despertem, mais ainda para essa temática e que o filme seja uma provocação aí para todas as instituições e para a sociedade brasileira. Flávia? A gente quer convidar a todos e a todas, a todes, para participar deste lançamento, lançou agora quinta-feira, esse filme fica em cartaz, então é muito importante, a gente sabe do quanto é difícil fazer um filme no Brasil hoje, e as pessoas irem até o cinema, assistirem, conhecerem essa história da pureza, como o Rogeni falou, uma história universal de uma mãe, numa condição que poderia ser com tantas mães pelo Brasil afora, e a gente sabe que garantir essa presença na primeira semana é importante para esse filme se manter em cartaz. Então a gente faz esse convite, Estamos aqui, o filme acabou de ser lançado, e que as escolas, as instituições também possam se envolver nessa assistência, fazer debates a partir disso, que é uma questão urgente, é uma questão, como a gente falou, muito naturalizada, Então a gente fica muito feliz, como a Cristiane falou, a arte também é libertação, nessa perspectiva. Então, fica o convite para assistir e o debate para fazer em casa, na escola, nos espaços públicos. Rogeni? Eu também gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos assistindo para assistir o filme Pureza. É um filme que traz a história universal de uma mãe que enfrentou todos os perigos para resgatar o seu filho de situação de trabalho escravo. E ao fazer isso, ela foi se percebendo
que não só o filho dela estava nessa condição, mas que outros trabalhadores. E ela foi a mãe, né, não só do seu filho, ali alvo da sua busca, mas ela representou a mãe de todos os trabalhadores que ela foi encontrando, que se encheu de coragem para denunciar. Então eu convido a todos, assistam e divulguem este filme e vamos fazer essa história dessa heroína maranhense ser conhecida no mundo todo. Muito obrigada. Rogeni e Flávia, muito obrigada pela participação aqui de vocês no Em Alta e que as pessoas de fato possam invadir, fazer uma ocupação, né, das salas de cinema para assistir o filme. É o convite que fica aqui para você que está nos assistindo. Eu queria deixar 2 frases aqui para você. Uma delas, quando o trabalho é um prazer, a vida é bela. Mas quando nos é imposto, a vida é uma escravatura. Está aí o Máximo Gorki, né, autor dessa frase. Mas tem uma outra frase que é dela, a Dona Pureza. Se não está dando certo para o ser humano, então a gente tem que denunciar. Fique aí com essa frase da Dona Pureza, que é a grande voz aí desse filme, a protagonista desse filme e dessa história que levou a toda essa denúncia. Um ótimo sábado para você. Tchau, tchau. Até o próximo final de semana.